Netflix e The Witcher. Na época que foi anunciado que a Netflix iria fazer uma série sobre a saga The Witcher, a galera ficou bem feliz. Lógico que nem todo mundo, teve uma certa parcela que ficou com o pé atrás, obviamente, mas grande parte ficou bem hypada com o anúncio. Na época eu não conhecia absolutamente nada sobre a saga, então não tinha uma opinião formada sobre isso. Na verdade, eu só fui conhecer um pouco sobre a saga há uns meses atrás, quando eu fui jogar The Witcher 3. Sim, eu tive um delay de alguns anos para poder finalmente conhecer o jogo. Mas enfim, depois de ter gastado muitas horas no The Witcher 3, pensei, bom, vou dar uma chance agora pra série. Eu tô na vibe mesmo, então vamos lá, vamos ver do que ela se trata. O que eu vou falar não vai ser muito técnico, apesar de eu ter formação em cinema, eu fiz faculdade de cinema, eu não quero necessariamente aprofundar muito, eu quero que seja mais uma opinião do que uma análise, uma crítica de fato. Mas ao mesmo tempo eu vou tentar trazer um pouco de profundidade no que eu falar. Eu quero que seja uma opinião, mas eu não quero que fique só no achismo. Eu quero justificar o que eu tô falando. Então sim, eu não vou falar apenas de coisas ruins, mas eu também vou falar de coisas que eu gostei na série. Eu gostei muito das atuações, na verdade o Henry Cavill, apesar de visualmente falando ele ainda não me convence como Geralt, a atuação dele, o tom da voz dele, enfim, a introspecção dele em alguns momentos, né, até os grunhidos dele, que é engraçado, me lembrou um pouco o Geralt do jogo. Então assim, outra coisa também que eu vou deixar claro, toda a minha experiência com a série eu sempre tentei fazer uma comparação, né, conscientemente ou inconscientemente, eu fazia uma comparação visual com o jogo. No caso do Henry Cavill, então, como o Geralt, eu gostei muito. Não só ele, todas as atuações da série são muito boas, não posso reclamar de nenhuma especificamente. Mas aí que tá a beleza do negócio. Porque eu gostei muito da atuação da Yennefer, por exemplo, da atriz. Porém, eu não suportei o personagem dela durante a série inteira. Então é por isso que eu separei essa questão de atuação e de personagens. Porque mesmo eu gostando da atuação, ela sendo uma atuação sólida, muito boa ou boa, o personagem em si não me convenceu. E eu vou explicar por que eu gostei da atuação, mas não gostei do personagem. Como de fato você faz essa diferença. É lógico que você não precisa ser formado em cinema para poder perceber isso. Se você tem o costume de assistir muitas séries, muitos filmes, em algum momento você vai ver mais de um filme, mais de uma série com o mesmo ator. Então, obviamente, você vai acabar fazendo uma certa comparação. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nem sempre a culpa é do ator, se você não gosta de um determinado personagem. Isso, na verdade, tem uma influência muito grande do roteirista, né, da pessoa que escreveu a história, escreveu o personagem, mas também com a decisão criativa do diretor. Eu tenho uma experiência muito prática e engraçada com isso, porque onde eu fiz o curso de cinema, todo ano a gente tinha que fazer algum curta-metragem. E assim, toda a questão de orçamento, a captação de recursos para poder fazer o curta-metragem, era tudo por conta própria. A gente tinha que buscar patrocinador, a gente tinha que fazer rifa, enfim, conseguir o dinheiro de alguma forma para poder produzir o curta-metragem. Caso você que está assistindo não saiba, curta-metragem é sim muito difícil de fazer. Não é porque tem 5, 10 minutos que acaba sendo fácil, que você pode fazer em 1, 2 dias. Não, demora muito mais e requer muito mais planejamento. Então, por questão de orçamento e também de logística, a gente sempre tentava fazer as gravações, né, em locais próximos. Isso também se aplica aos atores, né, ao elenco. E todo ano tinha um festival onde esses curtas eram exibidos. Praticamente todo ano, cerca de 4 ou 5 curtas, ou até mais, dependendo, a gente tinha os mesmos atores. É até engraçado, dava pra até fazer um universo estendido só do festival. Então, por essa experiência prática, dava pra saber quando um ator ia bem no determinado projeto ou não ia. Não era culpa necessariamente do ator em si, mas todo o ambiente que ele tava, o personagem que foi dado pra ele, a história, enfim. Os efeitos, para mim, é outro ponto positivo da série, né? Principalmente nas cenas de ação, no CGI, enfim. E é muito importante porque você tem que comparar isso com o padrão série, né? São vários episódios, a duração é o triplo de um filme. A série são 8 episódios, de 1 hora mais ou menos cada um. Então é muita coisa. Ao contrário dos livros, a série decidiu dar uma origem para o personagem da Yennefer. Decidiu contar a história de origem dela. Não que no livro não existe isso, mas na verdade no livro é apenas mencionado. Você tem suposições de que o passado dela foi de uma determinada forma. Já na série eles quiseram realmente mostrar como foi a origem. Eles queriam dar um foco maior no personagem. O primeiro exemplo de que a motivação desse personagem é totalmente sem sentido. Para realizar o procedimento, né, para Yennefer ficar bonita, a primeira coisa que ela tem que aceitar de fato é que ela vai se tornar estéril. Isso é explicado de uma forma muito clara para ela. E ela aceita isso.
conscientemente. Mas qual o problema? É que logo em seguida, 1 ou 2 episódios depois, ela simplesmente se arrepende. Aliás, não só se arrepende, como fica brava com isso e quer de volta a possibilidade de poder gerar uma vida. Ok, as pessoas podem mudar de ideia, as pessoas podem terem gostos diferentes conforme o tempo passa, ok, tudo bem. O problema é que esse é só um exemplo de como a motivação dela não faz sentido, é simplesmente como ela é carregada pela história. Na verdade, um dos maiores problemas da série é exatamente isso, como tudo parece ser meio jogado. Porque a ideia toda da série é mostrar a Yennefer como uma pessoa rebelde, que questiona regras, questiona autoridade e tal. Só que isso não acontece de forma prática, ela simplesmente é apenas um adolescente imaturo que quer as coisas na hora que quer. Outro momento que você sente que ela está sendo arrastada na série é na Batalha dos Magos. Ela só aparece lá exatamente porque ela só tá acompanhando um outro personagem que era a tutora dela. Então ela tá lá acompanhando esse personagem, mas não porque ela quer, porque ela decidiu. Simplesmente porque ela foi indo. Por essa inconsistência no personagem, no que ele faz, enfim, de você não sentir firmeza nas ações dele, tudo que ele faz é fraco, é raso. E é claro que os pulos temporais também não ajudaram em nada em relação à construção do personagem. Isso é muito claro na relação da Yennefer com o Geralt. Na verdade, um dos pontos mais divertidos no The Witcher 3 foi exatamente essa relação entre os dois. As histórias que eles têm juntos, mesmo que isso não é mostrado, isso é só falado, já é o suficiente para você saber que existe um backstory entre os dois. Já na série, eles simplesmente se conhecem e depois, de repente, eles já se encontram numa outra ocasião e aí depois você percebe que existiu um pulo gigantesco temporal. Não existe nenhuma profundidade no relacionamento dos dois, eles simplesmente se conhecem e aí de repente o George se apaixona por ela por algum motivo que eu não consigo entender também. Claro que eu consigo entender isso no jogo, mas eu não consigo entender isso analisando somente a série. Se você não tiver um backstory já do jogo ou dos livros, a série é muito mal explorada, é muito mal desenvolvida. Dito isso, o problema não é que na série é diferente, mas que na série é ruim. E aí nós vamos pro próximo personagem, que também sofre de muitas inconsistências, que é o personagem da Ciri. Na série, a Ciri é atraída através de vozes chamando ela para entrar na floresta de Brooklyn. E aí quando ela entra na floresta, a gente acaba descobrindo que ela foi totalmente idealizada por J.J. Abrams, porque é cheio de lens flare, por algum motivo. Na verdade, até parece um filme da sessão da tarde ali. É muito feia aquela floresta, é muito feio o figurino dos Dryades, Mas o problema principal é que, através da relação dela com um elfo que acompanha ela, até um pouco antes de entrar nessa floresta, que também vai ajudar ela depois, ela acaba descobrindo que, na verdade, a avó dela, até então, que para ela era uma heroína do reino onde ela vivia, na verdade, matou muita gente e mandou matar muita gente. Não só muita gente, mas elfos, especificamente. Mais especificamente ainda, a família desse elfo. E mesmo sabendo dessa descoberta, dessa informação, que acaba chocando Ciri, mais tarde na série, Ciri acaba sendo enganada por um dúplice. Qual que é a primeira reação dela, obviamente, é mandar matar esse dúplice. Ela pede isso pro elfo. Ela mesmo ficando chocada, achando que era tudo na paz, né, tudo na belezinha, ela simplesmente esquece disso e já logo pede para que o elfo mate o dúplice. Mais uma inconsistência, mais uma coisa que não faz nenhum sentido. Ela simplesmente ignora a informação que ela conseguiu. E é claro, né, não tem como não falar da cena final da série, que é quando ela vê o Geralt e ela automaticamente reconhece que é o Geralt e fala o nome dele, apesar de nunca ter visto ele. Antes de assistir a série, eu já tinha visto muita gente reclamando sobre a linha temporal, falando que a história da série acaba ficando muito confusa. E depois de assistir a série, eu posso dizer o mesmo. A série parte do ponto de que o público já conhece parte do universo The Witcher. Não existe uma recompensa ou um motivo maior pelo fato dos vários tempos da narrativa. Eles só acabaram escolhendo essa narrativa justamente por querer contar a origem, dar uma profundidade para alguns personagens, como a Yennefer. Só que fazendo isso, eles acabam criando um problema muito grande no desenvolvimento, porque eles querem contar a origem, mas depois eles já querem partir para o presente, onde já existiu um desenvolvimento, ou já houve um pulo gigantesco em vários personagens em relação à história. Só que tem histórias que funcionam, tem histórias que não funcionam. Em geral, a história se torna inconsistente. Por isso que um personagem como a Yennefer, a gente não consegue entender as mudanças na personalidade dela, na mudança no que ela quer fazer, no que ela não quer fazer. E o que é mais engraçado é que se eles não tivessem partido desse ponto de contar a história dessa forma, tudo poderia ter ficado muito melhor. Eles nem precisavam criar uma origem ou dar mais profundidade para algum personagem, porque os personagens já dão certo.
da forma que eles são retratados, tanto no jogo quanto nos livros. Se desde o começo você apresenta esses personagens e já fica implícito ou explícito que eles já tiveram um background juntos, é só você explorar a relação deles depois, para que as pessoas entendam, por isso que eles são dessa forma, por isso que um provoca o outro. É a forma mais prática e inteligente. Não precisava ter criado todo esse background para simplesmente não explorar depois o desenvolvimento, que essa é a parte importante, afinal de contas. É todas aquelas aventuras que a gente não viu nesse tempo, as situações que fizeram o relacionamento deles crescer, o que fizeram eles tomarem decisões diferentes. Por isso que, na verdade, a série ela não é tão ruim. Ela é, sim, divertida, claro, mas somente isso. E claro, se você não se importar com nenhum desses problemas, como eu me importei. Bom, mas é isso. Eu vou deixar na descrição alguns links de algumas pessoas que apontaram as diferenças entre os livros e a série. De novo, isso é mais por curiosidade. Eu acho bem interessante porque praticamente tudo que a série divergiu do livro, que ela quis fazer diferente, acaba sendo ruim. E todo o resto que ela pegou do livro acaba sendo bom. Como sou novo em relação à produção de conteúdo, coloca aí algum conselho para os próximos vídeos, de alguma melhoria que pode ser feita. Mas é isso. Até o próximo vídeo.